Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula sobre o Código Penal Militar. Hoje nós falaremos sobre a usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. São vários crimes que constam nesse capítulo. Continuamos estudando aqueles crimes contra a disciplina ou autoridade militar, tá bom? Lá do artigo 167 para frente. O primeiro crime aqui no 67, dentro desse tópico, é assunção de comando sem ordem ou autorização, tá? Assunção de comando sem ordem ou autorização. Grava o nome do crime. Assumir um militar sem ordem ou autorização, salvo em grave emergência, qualquer comando ou a direção de estabelecimento militar. Pena, reclusão, ó. Reclusão de 2 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sim, pessoal, esse crime aqui está dizendo o seguinte, ó. Primeira coisa que ele fala assim, ó, assumir o militar. Evidentemente que é um crime praticado só por militar. Até porque ele que vai assumir o comando. Assumir o militar o quê? Desde que seja sem ordem e não tenha, sem ordem ou autorização, ou não seja em caso de grave emergência, se o militar assumir qualquer comando ou direção de uma unidade militar, ele praticou o crime. Imagina o seguinte, polícia militar, por exemplo, tem núcleo, né, policial militar, NPM, núcleo policial militar, né, que é núcleo, às vezes, formado por 5, 6 policiais, lá do interior. Imagina aí, né, seu estado, eu chego lá e falando, não, agora aqui quem vai assumir esse comando aqui sou eu. Tá? E eu começo a dar ordem para fazer aquilo, tal, matéria inerente a serviço, piriri, parará. E eu estou assumindo, sem ordem ou autorização, porque não teve uma ordem superior, vai lá e assuma o comando do núcleo, vai lá e assuma a companhia, vai lá e assuma o pelotão. Não, assumir o comandante, assumir o militar sem ordem ou autorização, salvo em grave emergência, qualquer comando ou a direção de estabelecimento militar. Ora, neste caso, para assumir o comando de um batalhão, para assumir o comando de uma companhia independente, para assumir o comando de uma brigada, você tem que ter os trâmites legais. Você foi nomeado, você foi designado, tal. Não. Agora o sujeito chega e bota a panca no sentido de assumir ali, ó. É como se fosse uma usurpação mesmo. Não tem aí autorização para assumir o comando e está assumindo. Praticou esse crime que a pena vai de reclusão de 2 a 4 anos, tá? Agora veja bem. É possível que tenha uma grave situação, né, que a pessoa, mesmo sem autorização, assuma o comando. Claro, pessoal. Claro. Imagina você está passando. Aliás, você está até no seu momento de folga. E aí, né? Imagina que o comando tem aí uma situação na cidade que teve uma greve aí, e aí teve uma perturbação na ordem pública e tal. Você é tenente. Eu sou o comandante da companhia, tá bom? Você está até de folga. O comandante de companhia ficou doente. Você nem é o subcomandante. O subcomandante nem sabe para onde está. E precisa de uma intervenção rápida em determinado local, porque ó, o pessoal está de greve e está quebrando tudo e não sei o quê. E pedir para você chegar lá, bota a tropa, pessoal, estou assumindo o comando aqui. Mas cadê a ordem? Você é comandante da companhia agora? Cadê a ordem? Você praticou o crime, tenente? Né? Se você assumiu, e olha que você nem estava lá, ficou sabendo, estava nos momentos de folga, foi para lá e assumiu o comando. Você não praticou esse crime porque aí existia uma emergência, tá bom? Então, assumir um militar sem ordem ou autorização, salvo em grave emergência. Qualquer comando ou direção de estabelecimento militar, claro. Comandante tem que seguir uma formalidade. Vai ter a nomeação, vai ter a designação. Ele vai lá, vai ter a passagem de comando, piriri parará, tudo certinho. Tá? Professor, e aquela situação de um cara querer fazer sacanagem com o outro? O cara senta lá na cadeira do comandante, ó. Imagina aqui, ó, você
terceiro sargento, e eu acabei de chegar na unidade, tá? Vou dar um trote no Marciano. Você, terceiro sargento, senta lá na mesa do comandante da unidade, no comandante da companhia, e fala para um colega lá, chama lá o Marciano lá. Eu chego lá e falo, Marciano, ó, é o seguinte, sou o comandante aqui, traz um café para mim aí. Ó. Eu vou lá e sirvo o café para você. Será que você praticou esse crime? Não, porque aí você está de sacanagem, você está de brincadeira. Você não deu ordem referente a serviço, né? Você não assumiu o comando propriamente dito para gerir a unidade. Você está ali de forma a brincar. Você não tem o dolo de assumir a gerência, de estar à frente ali. Você sentou na cadeira para dar um trote em mim. Ô Marciano, pega uma água lá para mim, pega um café para mim aí, tal. Eu não conheço você, estou achando que você é comandante e tal. Aí depois você caiu na brincadeira, piriri parará, tal, é trote, cara. Ah, eu vou falar para você, você praticou o crime do 67, porque assumiram o comando sem ordem ou autorização. Não, ele não está assumindo o comando. Assumir comando aqui, ó, é tomar a gerência daquela unidade militar, tá ok? Pena, reclusão de 2 a 4 anos, tá? Nome desse crime, assunção de comando sem ordem ou autorização. Conservação ilegal de comando. Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois de receber ordem de seu superior para deixá-los, ou transmiti-lo a outrem. Pena, detenção de 1 a 3 anos. É o contrário daquele outro. Aquele outro é assumir o comando sem autorização, sem ordem legal, e não tem nenhuma grave situação de ordem pública, emergência. Aqui não. Imagina que você é um comandante do batalhão e o comandante-geral da PM destituiu você e mandou o Marciano para ir lá assumir. Você falou, negativo, eu não vou passar o comando para você. Eu não vou passar o comando porque esse comandante-geral da PM está de sacanagem e tal. Ah, então você não quer transmitir para mim. Você quer permanecer ilegalmente, porque veio uma ordem superior para você passar o comando para mim e você não quer. Você praticou o crime de conservação ilegal de comando. Mas eu, quando entrei, eu estava legítimo. Sim, você entrou com autorização legal, tranquilo. Mas recebeu uma ordem para deixar o comando, para passar o comando e você não quis. Porque, ó, conservar comando ou função legitimamente assumida. Você assumiu, tranquilo, teve uma autorização para você assumir. Daqui 3 meses, você pisou na bola, ou sei lá, passa o comando aí para o Marciano. Você não quis passar, crime descrito no artigo 168, tá? Operação militar sem ordem superior. Determinar o comandante sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa. Movimento de tropa ou militar. Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Nome do crime é operação militar sem ordem superior. Determinar o comandante não é qualquer militar, cuidado com aquela questão, né? Determinar o militar sem ordem superior, não. Determinar o comandante sem ordem superior e fora dos casos em que essa ordem se dispensa. Movimento de tropa ou ação militar. Senhores, imagina que agora o comandante de um batalhão de fronteira do Exército, vamos pegar isso aí, ó, é missão decorrente da atividade fazer patrulhamento na fronteira. Tá, beleza. Agora, um serviço fora dessa regra, ele precisa de uma autorização da brigada, na qual o batalhão está vinculado. Tá? Por exemplo, o comandante do batalhão, 2º Batalhão de Fronteira em Caças, Mato Grosso, querendo fazer uma operação conjunta com a aeronáutica, assim desloca a tropa para determinado local. Ele praticou esse crime porque ele não pediu autorização para a brigada. Ele não pediu autorização para o escalão superior. E ele deslocou, determinar ao comandante sem ordem superior e fora dos casos
em que essa ordem se dispensa, movimento de tropa ou ação militar, tá? Hierarquia e disciplina. Claro que se estiver dentro das suas atividades, não precisa ficar pedindo autorização. Agora, fugiu daquela atividade, tem que ter autorização se for deslocar tropa ou se for empregar tropa, sob pena de praticar esse crime, pena, reclusão de 3 a 5 anos. Moral da história e detalhe interessante, quem pratica esse crime não é qualquer militar, é o comandante, tá? Operação militar sem ordem... aqui sim. Forma qualificada, desculpa. Parágrafo único. Se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra a força, navio, aeronáutica ou aeronave de país estrangeiro, a pena é de reclusão, né? Aqui, ó, essa operação militar sem ordem superior... determinar o comandante sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa, movimento de tropa ou ação militar, a pena de reclusão de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos, tá? Por exemplo, vamos lá, o comandante de um batalhão de fronteira organizou uma operação conjunta com uma outra unidade ou com uma outra força, sem pedir autorização. Ele praticou esse crime. Se ele faz isso nestas condições, a pena vai ser de reclusão de 4 a 8 anos. Quando? Se o movimento da tropa ou a ação militar é em território estrangeiro ou contra a força, navio ou aeronave de país estrangeiro. Reclusão de 4 a 8 anos se o fato não constitui crime mais grave. Deixa de ser de 3 a 5 para ser 4 a 8. Por exemplo, ó, o comandante do 2º Batalhão de Fronteira determinou uma incursão na Bolívia, sem ordem superior. Senhores, isso aí, primeiro que para entrar no país estrangeiro, você já necessita de toda uma situação de, inclusive, Itamaraty, relações exteriores e tudo mais. Muito bem. O comandante, ele determinou, que a tropa entre em território estrangeiro, ou em ataque um navio, ou uma aeronave, pertencente a país estrangeiro, sem autorização legal, praticou esse crime, operação militar sem ordem, e é qualificado no sentido de que a pena aumenta de 4 a 8 anos. Vai ser de 4 a 8 e não de 3 a 5 anos, tá bom? Ordem arbitrária de invasão. Ordenar arbitrariamente o comandante. Veja que pena, aqui o crime é para o comandante também. Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra, moto mecanizado, a entrada de comandados seus em águas ou territórios estrangeiros, ou sobrevoá-los, pena, suspensão do exercício do posto de 3 anos ou reforma. Isso aqui também é um crime praticado pelo comandante. Imagina o seguinte, ó, comandante de qualquer unidade, porque ele vai ordenar arbitrariamente o comandante de força, de navio, da aeronave, ou seja, o piloto, ou engenho de guerra motomecanizada. Por exemplo, ó, um tanque. Um tanque é engenho de guerra. Se determinar a entrada em águas ou território estrangeiro, ou sobrevoar, se for pessoal da aeronáutica, vai suspender o posto do comandante. De 1 a 3 anos, ou joga ele para a reforma, tá bom? Uso indevido por militar de uniforme distintivo ou insígnias. Usar o militar ou assemelhado, indevidamente, uniforme distintivo ou insígnia, de posto ou graduação superior, pena, detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Esse aqui é o seguinte, imagina eu, 3º sargento, e eu começo a utilizar uma estrela de aspirante, uma estrela de tenente. Para aí, ó. Olha aqui, ó. Usar o militar ou assemelhado indevidamente. Uniforme, distintivo ou insígnia. De posto ou graduação superior. Eu sou sargento, estou utilizando uma insígnia de um tenente. Não pode. Tá certo? Neste caso, eu pratiquei o uso indevido de uniforme, distintivo e insígnia. Tá certo?
Usar o militar ou assemelhado indevidamente, uniforme distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime. Sabe por que desse crime? Para não causar confusão, pessoal. Imagina que eu, terceiro sargento, eu devo obediência ao segundo sargento, ao primeiro sargento, né? Ao subtenente, ao aspirante, tá? Existe uma hierarquia de disciplina. Sabe o que eu faço? Eu pego e coloco uma insígnia de capitão, cara. E eu chego, saio, vou até na outra companhia, por exemplo. Ó, vou lá na outra companhia, apareço. Vai chegar um monte de gente prestando continência para mim. Cara que, na verdade, na real, eu sou subordinado a ele, o cara prestando continência para mim. Porque ó o capitão aí, ó o capitão ainda. Imagina se eu estou novo na unidade. Cheguei como sargento, toquei aí 3 estrelas de capitão e saí passeando no batalhão. Eu estou usando insígnia de posto superior ao meu. Aliás, nem posto eu tenho. Eu sou graduado, eu sou sargento, utilizando de capitão. Esse crime, para evitar confusão na hierarquia e disciplina. Tá bom? Uso indevido de uniforme distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Esse aqui, pessoal, é quando o militar utiliza. Eu sou um soldado, estou utilizando 2 divisas de cabo. Não pode. Eu pratiquei este crime. Né? Você é subtenente, está usando insígnia de coronel. Está doido? Não pode, causa confusão. Dá esse crime. Agora, quando qualquer pessoa utiliza, não apenas o militar, quando qualquer pessoa utiliza, olha o que acontece. Usar indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito. Pena, detenção até 6 meses. Aqui a pena é detenção de 6 meses a 1 ano. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado edital ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero. Pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui, não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.